irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Para você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe conosco a cada sábado de nossas reflexões. E a você que já está em nosso canal, seja muito bem-vindo e esteja nessa manhã envolvido todos em muita paz. Gente, o nosso estudo hoje vai tratar sobre as dores humanas pela ótica espírita, como nós enxergamos as dores educativas que chegam até nós. E vamos também compreender que jamais estamos sozinhos nessa nossa trajetória de dor e de evolução. Em matéria de evolução espiritual, nós já sabemos que somos espíritos de terceira ordem e espíritos imperfeitos. Então a dor, gente, na nossa jornada, ela tem a função educativa e é um grande elemento de evolução espiritual. O que nos ensinaram os espíritos sempre? Quando nós não evoluímos pelo amor, evoluímos de alguma forma pela dor. Portanto, nós já compreendemos que as dores são consequências da lei de causa e efeito agindo entre nós. Vamos começar aqui com a palavra da espiritualidade que diz assim: as dores humanas são vistas pela doutrina espírita como oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. O Espiritismo nos ensina que estamos todos em um processo contínuo de aperfeiçoamento e dificuldades e sofrimentos que enfrentamos fazem realmente parte ainda da nossa jornada nesse plano de provas e de expiações, não é? Então as dores, gente, sejam físicas, emocionais e espirituais, são sempre consequência das escolhas que realizamos no ontem e no hoje. Como dizia o apóstolo Paulo, de tudo que o homem plantar, é disso que ele há de colher. Nós já estudamos muito isso aqui no nosso canal. Então, as dores humanas são variadíssimas, não é, na nossa jornada, porém, nós já sabemos que não estamos sozinhos. Eu vou trazer aqui alguns trechos do Evangelho de Jesus e que na sua fala sempre foi muito esperançosa, muito confortadora, porque sabia, Jesus, Espírito puro, que sempre foi, desde a nossa época, que a nossa jornada não seria tão simples. Principalmente porque no uso do livre-arbítrio, nem sempre nós realizamos as melhores escolhas. Então, fazemos o plantio e a colheita é obrigatória. Então, o que é que nos ensinam a doutrina espírita e a espiritualidade amiga? Que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, a doutrina nos orienta, sigamos Jesus para que tenhamos conforto, um novo caminho a ser traçado e vamos assim conquistando nossa paz espiritual. Temos esse grande modelo e guia que é o Cristo. A questão é nos alinharmos com esses ensinamentos na prática do nosso dia a dia. Então vamos citar aqui, gente, alguns exemplos das dores variadíssimas, não é, que nos alcançam aqui na esfera humana e como a doutrina enxerga essas dores que chegam até nós. Um exemplo aqui, dores físicas e doenças que em dado momento da nossa trajetória nos alcançam. Então, muitas vezes, ao recebermos um diagnóstico de uma doença mais grave, nos vem aquele abatimento muito forte, aquela tristeza, principalmente por nossa incompreensão desse mecanismo que está chegando até nós. Então, dores físicas e doenças são vistas como testes, gente, ou provas que o espírito mesmo pode ter escolhido para o seu aperfeiçoamento aqui na matéria. E muitas vezes são justamente as expiações, consequências daquilo que nós escolhemos no nosso passado ou mesmo na vida presente. Então, normalmente,
essas doenças, esses alertas que se expressam no nosso corpo físico, nada mais são do que a oportunidade de nós refletirmos e dali sairmos um pouco melhores, não é? Então a doutrina nos conforta, não permitindo não, mas pelo menos nos incentivando, na hora em que essas dores físicas, mesmo essas doenças se instalem, é preciso que nós ganhemos resignação e força para superá-las. Porque já temos esse entendimento, que não é simples obra do acaso, que muitas vezes as enfermidades nos alcançam na jornada física e normalmente são matrizes do nosso perispírito, oriundos de outras oportunidades. Perdas e luto. Gente, sempre nós tratamos aqui no canal que a questão das perdas dos entes queridos, desses irmãos que nos antecedem no retorno, normalmente é visto aqui na matéria como uma dor muito profunda. E nós já sabemos que é o caminho natural de todos nós e é preciso, como já tratamos aqui no canal, colocar esse tema nas nossas agendas familiares, não é? Não é cultuando o momento da partida, mas é compreendendo o mecanismo. Os Espíritos dizem assim, a perda de entes queridos é interpretada como um momento para exercitar, gente, o desapego, a fé e a compreensão na vida futura, na vida espiritual, não é? O luto ensina que a vida continua além da morte física. Então, quando nós temos a compreensão da vida espiritual, de que estamos apenas de passagem aqui na matéria, muitas questões filosóficas vão se resolvendo. Então, a doutrina nos conforta dessa grande dor, que é a perda de um ente querido, aquela saudade muito dura que fica. E aos pouquinhos, gente, a dor vai indo embora com essa compreensão de que a vida segue e continua, não é? Dentro ou fora do corpo, sempre há vida. Isso nos conforta. Desafios emocionais e psicológicos. Sentimentos como depressão, ansiedade, medo podem ser reflexos, gente, de desequilíbrios do espírito em resgates passados. Certa vez eu estava assistindo Divaldo Pereira Franco, ele dizia isso. As pessoas com mais sérios problemas de ordem psicológica do hoje são os comprometidos do passado. E Divaldo ainda acrescenta, normalmente, esses irmãos encarnados em dores psicológicas carregam consigo aqueles seus comparsas do passado, aquelas pessoas que lhe compartilharam os desajustes e as escolhas mal feitas. Então, sim, necessariamente reencarnam com fortes dores psicológicas para que possam, nessa atual existência, fazendo um momento de redenção, irem sim se curando espiritualmente desses desequilíbrios que também cometeram num passado possivelmente mais próximo. Problemas de ordem financeira. Quais famílias, quais pessoas não passam em determinados momentos essas desordens? É preciso, como diz a doutrina, examinar a conduta, seu planejamento, seus desejos, às vezes, em descompasso com suas possibilidades, ou mesmo por resgate, não é? No passado não houve uma valorização daqueles recursos que Deus emprestou naquele caminho e a pessoa, então, fez o mau uso e muitas vezes reencarna numa situação um pouco mais difícil, justamente para, nessa existência, valorizar os valores humanos e para que servem, não é? Para dar suporte à nossa existência e não a razão da nossa vida. Isso é muito importante, como dizem espíritos, que o apego aos bens materiais é um dos mais graves entraves que nos alcançam. Conflitos e relacionamentos difíceis. Gente, é uma das dores mais comuns aqui na pátria material, justamente as dores dos relacionamentos conflituosos. Entre irmãos, pais e filhos, marido e esposa, enfim, amigos,
nós normalmente na nossa trajetória, num plano de provas e expiações, travamos muitas vezes os relacionamentos mais difíceis. E o que é que nos ensina a doutrina espírita? Oportunidades de redenção, oportunidade de reconciliação, para que essas questões mais difíceis que nos atrelam a outras mentes e corações não se estendam para outras encarnações. O que é que os Espíritos ensinam no Evangelho de Jesus? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. É esse o ensinamento da doutrina, não é? Porque relacionamento difícil existe sempre. É preciso que a gente vá, renuncie um pouco, compreende um pouco mais, considera a dificuldade do outro irmão também, e toda essa experiência, lá no final, vai nos deixar mais fortalecidos. E aí, gente, nós temos muitas passagens do Evangelho de Jesus consoladoras. O que é que nos diz a doutrina? Jamais estivemos sozinhos. Então, a mensagem de Jesus que fala do perdão, não é, que fala da renúncia, da compreensão, da imperiosa necessidade de nos enxergarmos como irmãos, tudo isso, gente, tem a função de, além de nos confortar nas dores terrenas que nos alcançam, tem a função de nos impulsionar para mais adiante. Então nós trouxemos alguns trechos, já que é um estudo espírita, alguns trechos do Evangelho de Jesus que nos falam dessa consolação, desse conforto que Jesus sempre trouxe e que, se nós apreendermos o mínimo que seja e traduzir na nossa prática diária, nós teremos condições de vencer qualquer dificuldade. Vamos pegar um trecho aqui de Mateus 5,4, que diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus ensina que o sofrimento não é em vão e que aqueles que passam por dores e provações receberão conforto e alívio. Essa é a passagem muito forte de Jesus, porque fala diretamente a todos nós, ainda aflitos na jornada terrena. Outra passagem de Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, tem algo mais reconfortante do que essa fala de Jesus? Se estás cansados, oprimidos, vem até mim, que eu vos aliviarei. Precisamos ir nesse caminho de encontro àquele que é mestre e guia. E como é que vamos ao encontro de Jesus? Seguindo, estudando, refletindo e trazendo para a nossa vida diária o ensinamento do Cristo. Baseado em que, gente? Perdão, bons sentimentos, entendimento, resignação, compreensão. Todo o ensinamento de Jesus traduzido na nossa prática nos levará a um caminho muito mais harmonioso. Jesus também falava perdão como libertação. Já fizemos estudos aqui importantíssimos, né? A força do perdão está no nosso canal, mostrando o grande poder libertador que é o perdão ensinado por Jesus. Lucas 15, 11, 32, parábola do filho pródigo, é dizendo o quão incondicional é o amor de Deus por todos nós, suas criaturas. E que Deus sempre nos oferta oportunidade de recomeço. Não há inferno, não há céu, há uma jornada a ser seguida. É esse o ensinamento nessa parábola do filho pródigo. E vamos, finalmente, nessas consolações do Cristo, citar João 14,6, quando diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dizem os Espíritos, essa afirmação de Jesus oferece a segurança de seguir seus ensinamentos, que é o caminho para superar as dificuldades e encontrar a verdadeira paz e felicidade. Então, gente, trouxemos nesse estudo o Evangelho de Jesus em várias passagens e nós temos também nessa nossa pesquisa de consolo, de conforto, 3 espíritos que trouxeram mensagens maravilhosas também nesse sentido de nos fortalecer, de
de nos confortar. Joana de Ângeles, nós temos Emmanuel e o espírito André Luiz. Então, esses espíritos falam sobre a depressão, a ansiedade, o medo, a culpa. Emmanuel foca muito nos problemas familiares, não é? E Jesus como guia. André Luiz nos fala do mundo espiritual, os conflitos que lá colhemos porque não tivemos uma boa procedência aqui na matéria, uma boa convivência. Então a obra espírita, gente, é recheada de ensinamentos, de livros que foram editados, nos trazendo conforto e consolo para o que é natural ainda entre nós, espíritos de terceira ordem, as dores educativas. E vamos então encerrar, não é, o nosso tema, trazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho que diz assim, motivos de resignação. E aí dizem os Espíritos, e é esse o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação, todos nós estaremos livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, o espírito encarnado de outro se endivida novamente, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Então, gente, qual é o ensinamento aqui dos Espíritos? Que nós temos sim motivo para nos resignar diante das dores que chegam até nós, porque já compreendemos que são ensinamentos necessários, oportunidade de redenção e que jamais estamos sozinhos. Então espero que esse estudo tenha sido muito esclarecedor para todos nós, não é? Porque esse estudo é para todos, porque as dores humanas em algum momento nos alcançam. Citamos aqui apenas alguns exemplos e já temos a certeza de que, nos fortalecendo no bem, vamos sair vencedores para, quando voltarmos à casa do Pai, termos a certeza de que fizemos o nosso melhor. Que Deus nos ampare e nos ilumine. Se gostaram do estudo, divulguem. Peçam às pessoas que se inscrevam. Se você assistiu pela primeira vez a nossa reflexão, se inscreva aqui no nosso canal. Comentem lá e participem conosco. E se gostaram, deixe o seu joinha, que isso nos ajuda na plataforma. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre.